turma, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para uma aulinha de português, tá bom? Localizar informações em um texto. Nós sabemos que sempre encontramos algumas dificuldades na hora da gente ler um texto e interpretá-lo, né? Compreender esse texto, tá bom? Então, eu trouxe essa aulinha hoje para a gente ver algumas dicas e sugestões para que a gente possa compreender um texto. E para isso, eu peguei a atividade 2 lá do nosso material Aprender Sempre, volume 2, que fala, lá da página 11, que fala sobre a reunião dos planetas. Então, eles trabalham com alguns textos desse livro, que se chama A Reunião dos Planetas. Então, vamos começar a nossa aula? Olha lá, essa é a capa e a contracapa desse livro aí que o material Aprender Sempre traz pra gente. Então, olha lá, A Reunião dos Planetas. Esse livro é de um autor chamado Marcelo R. de Oliveira e as ilustrações, tá escrito assim na capa, ilustrações de Spaca, que está só o sobrenome, né, do ilustrador. Mas o nome dele é João Spaca de Oliveira, tá bom? Ah, mas onde tem essas informações? Vou pegar minha canetinha aqui, ó, e vou mostrar para vocês, ó. Aqui está as informações, ó. É sempre bom quando a gente vai ler um livro, quando nós lemos um livro, que nós olhemos aí, né? Quem é o autor, quem é o ilustrador, tá bom? Então, essa é a capa do livro A Reunião dos Planetas. Aqui do lado, nós temos o quê? A contracapa, que é a parte de trás do livro, tá bom? E sempre também tem alguma informação importante nessa contracapa, tá? Aí tá dizendo assim: as coisas na Terra não iam nada bem. Os terráqueos, ou uma parte deles, pelo menos, realmente não pareciam confiáveis. Mais um pouco e ameaçariam até a liberdade dos outros membros do sistema solar. Foi por isso que Júpiter, o grande líder, convocou os companheiros para uma assembleia. Era preciso tomar providências, sem dúvida, mas alguns estavam tão irritados que puseram em votação uma proposta terrível: simplesmente eliminar a Terra. Então, olha lá, aí trouxe o quê? Um breve resuminho do que a gente encontra no livro, né? De qual é a história desse livro, de qual é o conteúdo que tem dentro aí desse livro do Marcelo Oliveira, tá bom? Vamos partir para mais umas informações aí que nós vamos precisar para nossa aula de hoje? Então, vamos lá. Olha quantos planetas. O que é astronomia? Então, pessoal, quando a gente começa a ler um livro e a gente encontra alguma palavra que nós não conhecemos e que nós não sabemos o significado dela, é muito importante, antes de começar a leitura, que nós vamos até o dicionário, pegamos o dicionário, procuramos o significado dessa palavra e descobrimos o que ela quer dizer. Porque só assim nós vamos conseguir compreender o texto que vamos começar a ler, tá bom? Então, olha lá, o que é astronomia? A astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes, planetas, asteroides, cometas, estrelas, galáxias, etc. A astronomia também estuda o conjunto dos corpos celestes e o que existe entre eles, ou seja, o universo, tá? Então, a astronomia é a ciência que estuda o universo, tá? Vamos lá? Vamos continuar? Você sabe o que é uma orelha de livro? Por que eu coloquei essa pergunta na nossa aula? Porque lá na página 12 do material Aprender Sempre,
tem lá falando para vocês lerem a orelha desse livro aí, tá? Que é da reunião dos planetas. E vocês precisam saber o que é uma orelha de livro. Todo mundo tem que saber o que é uma orelha de livro. Todo mundo sabe o que é a nossa orelha, mas não sabe o que é a orelha do livro. Vamos descobrir, então? Lembrando que a gente sempre tem que procurar, antes de começar uma leitura, aquilo que nós não conhecemos, aquela palavra, aquela expressão que nós não conhecemos, porque só assim vamos conseguir entender melhor o texto que nós estamos lendo, tá bom? Então vamos lá. Olha lá o que é uma orelha do livro. Aqui, ó, é a capa do livro, ó. Número 1 é a capa do livro, tá? Aqui, essa parte do meio do livro, ó, essa parte mais gordinha, né? A gente chama de lombada, tá? Onde o livro ele é colado, onde ele é grampeado. Atrás, a gente chama de quarta capa ou contracapa. Lembra que eu li para vocês lá na primeira tela, né? A contracapa do livro, que tinha um resuminho da história? Lembram disso? E aqui a parte 4 e 5 são as orelhas do livro. Então, ó, primeira orelha e segunda orelha, tá? Então, olha lá, a parte 4 aqui, ó. Primeira orelha. E a parte 5, segunda orelha, certo? Essa abinha, que a gente chama de orelha, né? É aquela abinha que serve para a gente marcar também em qual página a gente parou a leitura, para quando a gente pegar de novo o livro, a gente retomar. Ou para a gente marcar aquela parte importante que a gente quer ler de novo do livro. A orelha também serve para isso. Mas nela sempre vem aqui, ó, ou na parte da frente ou na parte de trás, sempre vem escrito algumas informações do livro, né? Então, ou informações sobre o escritor do livro, né? O autor de quem escreveu o livro, ou sobre o ilustrador, ou traz alguns resuminhos da história para a gente entender melhor, tá bom? E aí, no nosso material, Aprender Sempre, na página 12, tem aí as duas orelhas desse livro, tá bom? Que nós vamos ler daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? Olha lá, trouxe mais um exemplinho aí, ó, para vocês verem, ó, da orelha, o miolo do livro, a primeira capa, a lombada, a terceira capa. Estão vendo? Essa imagem também dá pra gente enxergar um pouquinho melhor aí, tá bom? Acho que agora, então, todo mundo já sabe o que é uma orelha do livro, tá bom? Vamos lá. Vamos ler para entender? Então, nós sempre temos que fazer uma leitura bem detalhada e com muita atenção para conseguirmos entender os textos que a gente pega para ler, tá? Vamos começar a ler essas orelhas aí? Vou auxiliar vocês de como fazer uma leitura, tá bom? Olha lá, primeiramente é preciso ter em mente que um texto é formado por informações explícitas e implícitas. Mas o que são informações explícitas e implícitas? Eu tenho certeza que vocês já ouviram os professores falar na escola, ou quando vocês vão ler algum texto, ou na hora da avaliação, que dentro do texto tem informações, tá? E essas informações nós chamamos de explícitas e implícitas. Vamos descobrir o que é? As informações explícitas são aquelas manifestadas pelo autor no próprio texto. Então, por exemplo, né? Quando na atividade, por exemplo, desse livro, a gente pergunta assim: qual planeta resolveu convocar uma assembleia com os outros planetas? Então, isso já está escrito lá no livro, né? Já está dizendo que o planeta foi o planeta X, por exemplo, tá? Então, essa informação já está lá dentro do texto e fácil de você localizar. Tudo bem? Já está lá escrito, foi o planeta Júpiter, por exemplo. Será que foi Júpiter? Eu não posso dar as respostas, tá bom? Vocês vão ter que ler para poder descobrir, tá? E as informações implícitas, pessoal?
não são manifestadas pelo autor no texto, mas podem ser subentendidas. Nossa, Pro, mas o que quer dizer isso, subentendidas? As informações implícitas são aquelas que só quando a gente lê e entende o texto, entende o que o autor quis dizer, é que nós descobrimos a resposta, é que nós descobrimos qual é essa informação, certo? Então, por exemplo, eu tô lendo um texto e eu quero saber o que o autor quis, por exemplo, me ensinar com aquele texto, certo? Então, o que tá ali por trás desse texto, né? Que só eu lendo bem, entendendo bem e conhecendo todas as expressões, todas as palavras, eu vou descobrir. Então, isso a gente chama de implícita, porque ela não está ali fácil da gente localizar. Ela só é localizada quando nós lemos com muita atenção e entendemos realmente aquele texto, tá bom? E elas são muito importantes. O autor já faz isso, que é porque ele quer o quê? Que nós exercitemos, né, de entendermos esse texto da melhor maneira possível. Tá bom? Então, vamos começar a ler as nossas orelhas? Então, vamos lá. Orelha. O mais interessante é que esses corpos celestes viram personagens de verdade e vivem essa história como gente de carne e osso. Enfrentam problemas, sentem raiva e ciúme. Gostam ou não uns dos outros. Discutem, brigam e fazem as pazes. Têm boas ideias ou nem tanto. Quem começa a confusão é o nosso planeta. Ou melhor, são os SPs, os seres problemáticos da Terra. Eles têm inteligência, mas parece que não têm. Ainda bem que os membros do sistema solar resolvem tomar providência. Então, olha lá, nessa orelha nós temos algumas informações aí, né? Então, nós falamos, tá dizendo aí quem é que fez o quê? Quem que começa essa confusão que vai acontecer aí nessa história, né? Tá falando que são os seres problemáticos da Terra. Então, olha que informação importante, né? Então, tá falando que eles têm inteligência, mas parece que não. Olha lá, certo? E, olha lá, tá dizendo aí também o quê? Que o mais interessante é que esses corpos celestes viram personagens de verdade. Então, olha lá, os corpos celestes viram personagens de verdade e vivem esta história como gente de carne e osso. Então, o que ele quis dizer aqui? Que o autor deu vida humana para os corpos celestes. Então, eles estão virando personagens, são personagens como os seres humanos, é isso que ele está dizendo, tá? Então, ele fez dos planetas, os corpos celestes, o quê? Personagens na história dele, certo? Como se eles fossem pessoas, tivessem sentimentos de pessoas, atitudes de pessoas, tá bom? Entenderam? Aí, isso é importante a gente entender, para a gente poder começar a entender o que o livro quer trazer pra gente, tá? Então, essas informações aí que estão explícitas são muito importantes para nós entendermos as informações implícitas. Tudo bem? Vamos continuar? Olha lá a próxima orelha. Marcelo R.L. Oliveira nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, em 1960. É doutor em Química e professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa. Já publicou 3 livros de literatura infantil. Salada de Fruta, em 1990, Catapora, em 1993 e Nós e os Bichos, em 2001. João Spaca de Oliveira nasceu em São Paulo no final dos anos de 1960. Formou-se em
Comunicação Visual pela Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, e acabou se especializando em desenho de humor. Ele é um cartunista e ilustrador. Em 2005, ele recebeu o prêmio de charge no Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Então, nessa outra orelha do livro, na primeira trouxe informações sobre o livro. E nessa outra aqui, ó, trouxe informações sobre o autor e o ilustrador deste livro, certo? Então, ele trouxe uma breve biografia. Lembra que nós já vimos um vídeo sobre biografia? Isso, que fala da história da pessoa. Então, eu trouxe uma breve biografia aqui de algumas coisinhas da história do Marcelo e do João Spaca, certo? Tudo bem, pessoal? Entenderam o que essa orelha trouxe? Por que é importante a gente saber sobre o autor e sobre o ilustrador? Para a gente poder entender o porquê que ele escreveu sobre aquilo, para a gente poder entender como é o desenho desse ilustrador, tudo bem? Então, vamos continuar. Próxima. Depois de viajar durante mais de 1000 dias, percorrendo quase 5 bilhões de quilômetros a uma velocidade de 180 mil quilômetros por hora, o mensageiro Mercúrio finalmente havia entrado na órbita de Plutão. Tinha a grave missão de convocá-lo para uma assembleia interplanetária. Na mala carregava o que ainda era um mistério para os planetas. Documentos secretíssimos falando de coisas estranhas e perigosas que estavam acontecendo no planeta Terra. Marcelo R. de Oliveira criou personagens que habitam o céu, as galáxias, o espaço sideral. São planetas, estrelas, cometas, satélites, asteroides, corpos celestes de todo tipo. À medida que a história vai se desenvolvendo, aparece o retrato astronômico de cada um deles. Então, olha lá, muito legal, né? Então, aqui na parte de cima fala um pouquinho aí sobre a história, de qual era a grave missão aí do Mercúrio, certo? Fala um pouquinho do que o autor queria quando ele escreveu esse livro. Olha lá, ele criou personagens. Então, olha lá, criou personagens que habitam o céu, as galáxias, o espaço sideral. São planetas, estrelas, cometas, satélites, asteroides, corpos celestes de todo tipo. À medida que a história vai se desenvolvendo, aparece o retrato astronômico de cada um deles. Muito legal, né, turma? Vocês perceberam que assim, que eu tô lendo e eu tô grifando algumas coisas? Essa também é uma dica bem legal da gente grifar o que a gente entende, grifar as coisas principais, grifar o que a gente não entendeu pra gente procurar, tá bom? Vamos lá para a última agora. Última orelha aí, hein? Mercúrio é o primeiro a entrar em cena. Ficamos sabendo, por exemplo, que durante o dia sua temperatura é altíssima. É ele o planeta mais próximo do Sol. Olha que interessante, é ele o planeta mais próximo do Sol. Mas à noite cai para menos 170 graus Celsius e ele congela. Outra coisa, é o planeta que gira mais rápido em torno do Sol, e daí o nome que recebeu na mitologia grega, Mercúrio. É o mais veloz dos deuses. É por isso que lhe coube a tarefa, neste livro, de avisar todos os membros do Sistema Solar sobre a tal assembleia. Muito bem, pessoal. Então, a gente também, ó, tem uma outra palavrinha aí, ó, mitologia grega, que a gente também pode procurar, hein? Vocês podem ir lá no dicionário e procurar o que é mitologia grega, certo? Vocês viram quantas informações nós vimos aqui nessas orelhas desse livro? Viram? Muitas informações, né?
tem mais uma informação sobre esse livro, mas que não está aí, tá bom, pessoal? É uma outra informação que eu peguei quando eu estava pesquisando sobre esse livro. Olha lá, A Reunião dos Planetas é uma narrativa que passa ao leitor informações sobre astronomia, mitologia grega, política e preservação ambiental. E faz isso de um modo que conserva todas as características de uma boa história. O enredo é original. Os planetas do sistema solar organizam uma assembleia para debater os graves problemas que têm afetado um de seus membros, a Terra. Quem preside a reunião é Júpiter, que à sua maneira explica o seguinte: o que preocupa os planetas é o fato de as características da natureza terrestre serem sistematicamente alteradas, o que pode ter consequências sobre os outros integrantes do sistema solar. Então aí, pessoal, é um breve resumo sobre essa história, sobre o que traz esse livro, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido tudo que nós, lemos até agora. E agora eu vou deixar aqui para vocês umas dicas para compreender o texto. Então, vamos ver quais são essas dicas. Primeira dica: leia o texto com muita atenção, quantas vezes for necessário. Eu li uma vez, não entendi, li a segunda, não entendi, li a terceira, não entendi. Uma hora eu vou conseguir entender, certo? Então, eu tenho que ler quantas vezes for necessário. Sabe que às vezes a gente lê e não presta atenção no que a gente está lendo? Então, aí a gente tem que ir lá e ler de novo para poder entender, tá bom? Segunda dica: sublinhe as ideias mais importantes. Essa dica eu já fui falando para vocês ao longo da nossa aula, não é verdade? Sempre quando a gente tiver uma ideia que a gente acha que é muito importante, que a gente vai precisar dessa informação depois, a gente vai lá e vai sublinhar, tá bom? Procure no dicionário o significado das palavras que não conhecer. Essa dica eu também já dei, né? Então, se eu não conheço o que é astronomia, não sei o que quer dizer a palavra astronomia, como que eu vou conseguir entender esse livro se tudo gira em torno da astronomia, não é verdade? Então, eu tenho que procurar as palavras que eu não conheço para ficar muito mais fácil de eu compreender o texto. Identifique o objetivo do autor. Então olha lá, se eu ler as orelhas do meu livro, se eu ler a contracapa, se eu olhar para a capa, eu já consigo identificar um pouco qual é o objetivo do autor. O que é o objetivo? O que ele quis ensinar, o que ele quis passar com essa história, certo? O que ele quis mostrar para a gente, né? Então, identificar o objetivo do autor é identificar o quê? Essa informação aí, implícita, certo? O que ele quis dizer pra gente, tá bom? E por último aí, faça anotações no seu caderno se for necessário. Então, se eu precisar anotar algumas coisas no caderno que eu não sei, eu posso ir lá e ir anotando, fazendo o quê? Como se fosse um esquema, tá? Com as informações principais. Nós também já tivemos uma aulinha sobre esquemas, lembram? Dos mapas mentais que nós fizemos sobre o lixo? Então, nós também podemos pegar aquela dica para fazer essa compreensão de texto. Tudo bem, turminha? Espero que vocês tenham gostado e entendido a nossa aula, tá bom? E se tiver dúvida, volta o vídeo, assiste novamente. Lá no nosso material Aprender Sempre tem várias perguntinhas aí para vocês responderem. Tem alguns textos complementares aí sobre essa atividade do livro da Reunião dos Planetas, tá bom? Leiam com muita atenção, grifem. Sabe aquele marca-texto? Pode usar aquele marca-texto para grifar tudo e entender aí o texto. Tá bom, turma? Se tiver dúvida, volta lá, assiste de novo. E outra coisa, se inscreve lá no canal, curte se você gostou dessa aula, dê sugestões, tá bom? A gente faz as aulas para vocês, com muito amor e carinho. Um beijo e até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!